Olá pessoal, estamos agora no pilar da simplicidade. Então, notem aqui, formando um arco, né? Simplicidade. Então, primeira coisa que nós falaremos sobre esse pilar é esse contexto aqui. Cenas triviais podem levar a cenários complexos. Então, isso é praticamente um efeito borboleta. De uma coisa extremamente simples, você pode ter uma explosão de ideias. E o que a gente coloca como exemplo aqui é, no caso aqui, o filme Parasita. Para quem viu o filme Parasita, que até ganhou o Oscar, ele mostra exatamente um contexto extremamente básico, simples, né? De duas famílias e de repente, após uma loucura toda que acontece, a cena que mais chamou a atenção da gente é uma cena de uma enchente, onde todas as privadas ali, pelo menos que aparecem no filme, começam a soltar excrementos e uma das personagens, sem saber o que fazer, não toma nenhuma outra decisão a não ser fechar a tampa, sentar na privada e fumar um cigarro. Ou seja, de algo extremamente que parecia banal e simples, explodiu um cenário e uma história altamente complexo. Então a gente recomenda muito que vocês vejam esse filme, porque o enredo é sensacional, tá? Outro filme bem interessante é A Partida, né, que é um filme, e o livro Confissões do Crematório. Por quê? Trata de um assunto que parece invisível, né? Porque quando alguém morre, você está tão focado na ideia da pessoa que morreu que esquece da pessoa que cuida do corpo, que prepara o corpo para o enterro e tudo mais. E esse filme, no caso A Partida e o livro Confissões de Crematório, trabalham muito com essa ideia de um cenário extremamente simples, uma ideia, e ter uma explosão de algo muito complexo. E também a gente recomenda muito o filme Na Roda da Fortuna. Esse filme é sensacional, vale muito a pena. E ele parte da história de um funcionário numa empresa que tem fixação por objetos circulares. E ele cria, sem perceber praticamente, um dos brinquedos que fez maior sucesso no mundo inteiro, que é exatamente o bambolê. Então quem conhece o bambolê vai gostar muito desse filme Na Roda da Fortuna. Então, isso foi essa primeira parte aqui. A segunda parte, a gente vai entrar aqui, ó. A partir de um mundo normal, criar algo mágico e complexo que transcenda a realidade. Então, a primeira coisa que a gente indica aqui para vocês é exatamente esse livro que nos inspirou bastante em todas as nossas ideias, que é do David Eagleman, um neurocientista. É Como o Cérebro Cria. E nesse livro aqui tem uma frase que chama muita atenção, que é: com previsibilidade demais, não prestamos atenção. Com surpresa demais, ficamos desorientados. A criatividade fica entre esses dois extremos, tá? E isso é muito interessante porque dá a ideia que você tem que tomar muito cuidado do quanto você avança com uma ideia que pode ser extremamente nova para todo mundo. E no nosso livro, Novo Horizonte, a gente teve essa experiência negativa de ter criado uma tal de teoria das entidades que foi muito de vanguarda para o contexto do livro. Então hoje, se a gente fosse, digamos, reescrever o livro, a gente tomaria esse cuidado de não ter colocado a teoria das entidades no Novo Horizonte. A teoria das entidades seria até um novo livro, mas não uma parte do contexto. E foi o que a gente fez. A gente, né, foi surpresa demais. Então a gente precisa saber dosar essas duas coisas aí, tá? Por isso que é importante também você, na sua história, né, ou no seu texto, ou talvez no seu enredo, não importa o que você vai fazer com esse curso aqui, você colocar a ideia dos chamados esquemorfos. Aí vai falar, poxa vida, mas o que é isso, Marquinho, né? Esquemorfo? Esquemorfo, pessoal, é a ideia de você, quando cria algo muito inovador, você ainda tem um contato com a realidade do mundo normal, não perder isso, porque senão o seu cérebro simplesmente não acompanha, tá?
Um exemplo aqui é o filme, né, os filmes, né, da saga Harry Potter, né, que está ali HP, não é a calculadora HP, aí para quem conhece, são os filmes da saga Harry Potter. E nesse filme você pode perceber que apesar de ser um mundo de magia, onde você tem fantasmas, monstros, né, e outros objetos aí místicos, né, outros seres aí que são fora da realidade, você está num contexto de uma escola, onde você tem uniforme, você tem um quadro negro, você tem aula, você tem caderno, você tem todo um ritual de uma escola. Isso são esquemorfos, você se mantém com a realidade, apesar do cenário altamente inovador, né? Também na saga Star Wars. Na saga Star Wars, apesar de toda a ficção científica, né? Armas geniais, monstros diferentes, né? Seres de todos os tipos, você ainda tem um cenário de um faroeste no espaço. Então esse é o esquemorfo. Você guarda algo que a mente humana realmente não estranha, tá? E isso faz uma transição suave entre o conhecido e o desconhecido. Então essa é importante ter esquemorfos, tá? No filme Star Trek também, né? Também na série, né? Para quem lembra, você tem lá, por exemplo, já apesar de ter dobra espacial, teletransporte, então tudo isso é muito inovador, mas ao mesmo tempo a sala de comando é como se fosse a sua sala de estar. Então você tem poltronas, lá na cozinha também você tem um forno que lembra um forno elétrico, um forno de micro-ondas, as portas, né, lembram, abrem e fecham, lembrando um elevador. Então mesmo com a alta tecnologia do Star Trek, você ainda tem a ideia de esquemorfos para não perder o contato com a própria realidade. Porque se você não colocar esquemorfos, simplesmente o cérebro se perde, sabe? Ele não conecta. Onde você encontra esquemorfo também? No seu celular, no seu smartphone. Você pode perceber que o ícone, quando você vai fazer uma ligação, é um ícone de um telefone, não digital e avançado, mas é um ícone de um telefone antigo. Sabe, o telefone praticamente que ainda se discava. Quando você envia uma mensagem, a caixa de correio é como se fosse uma caixa de correio daquelas que tem nas casas antigas. Não é nada sofisticado. Apesar do aparelho ser altamente sofisticado, você mantém esquemorfos para fazer uma transição, como eu disse, suave entre o conhecido e o altamente inovador. A gente pede muito que vocês explorem essa ideia, porque mesmo que você trabalhe com uma ideia muito avançada no seu livro, no seu texto, no seu enredo, não importa, a ideia de esquemorfo ajuda muito nessa transição, tá? Então agora, né, vamos aqui para o próximo tópico, que é: o todo é sempre maior que a soma das partes. Quem disse isso? Quem conhece, né, o criador dessa frase? Então, um francês, matemático e filósofo, mais ou menos 1654, Blaise Pascal. Então, o nome dele aqui, Pascal. Aliás, a linguagem de computador Pascal é uma homenagem ao Blaise Pascal, tá? E o que eu quero dizer, né? Nós queremos dizer com a ideia do todo, né? É sempre maior que a soma das partes. Pensa aqui nos nossos exemplos. O exemplo de um cupim, de uma abelha e de uma formiga. Um cupim sozinho não é nada, mas quando você olha um cupinzeiro, é uma estrutura altamente complexa e organizada. O mesmo com a colmeia, tá? E o com o formigueiro também. Então, estruturas extremamente simples, mas unidas, né, num contexto geral, criam um todo muito maior que se fosse o somatório de cada uma das partes, tá? Essa ideia é muito importante. Se pensar bem, o nosso cérebro, ele é composto, né, de aproximadamente 80 bilhões de neurônios e faz aproximadamente 100 trilhões de sinapses. E se você olhar um neurônio sozinho, ele não é nada, ele é uma unidade de informação básica que tem entrada e saída e uma leve modulação. Mas quando você conecta toda essa gama, você tem a emergência da consciência, você tem exatamente o nosso cérebro, a capacidade de criação e tudo que a gente fez até hoje e ainda pode criar, tá? Então essa é a ideia que a gente está querendo dizer aqui. Na série Lost,
quem lembra da série Lost, né? O enredo dela é muito baseado nisso, porque elas são pequenas histórias que aparentemente não tem uma lógica entre uma e outra, mas quando eles vão formando a trama nessa ideia, ocorre exatamente isso. Pequenas partes no somatório dão uma ideia muito maior. Então é isso que nós trabalhamos nessa parte aqui. Agora a Laura vai entrar para trabalhar com o restante dos tópicos aqui. Então é isso aí, valeu! Oi, gente! Vou aqui falar de alguns tópicos a mais. Então tem esse, narrativa precisa ser leve. O que a gente quis dizer com isso, né? Que algumas décadas atrás, os livros eles eram muito descritivos. E por que isso acontecia? Porque as pessoas não tinham essa troca de informação que tem hoje. Então, uma pessoa que morava num lugar que não existia uma montanha e essa pessoa, por algum motivo, não tenha viajado, ela não saberia o que é uma montanha sem nunca ter visto. E quando ela lesse um livro e se deparasse lá com a palavra montanha, talvez ela ficasse desorientada. Então, o que os escritores faziam? Eles descreviam, eles falavam exatamente o que era uma montanha, o que era um lago, o que era uma geleira. Eles explicavam muito bem para dar essa experiência mais para o leitor poder viajar, né, sem sair do lugar. Isso também acontecia muito com os alimentos também, por exemplo, o café, que não era todo mundo que conhecia, não tinha, né, toda essa informação. Hoje em dia você não precisa falar o que é um café, descrever uma montanha. Não, isso não é mais necessário. Então, ao invés de focar tanto em descrições, hoje em dia a gente pode muito mais focar no que é essencial, elaborar melhor a trama, o mistério, a curiosidade no leitor, ao invés de ficar tão preso a descrições. Então, fiquem atentos a isso. Outro tópico aqui, a criatividade se baseia na memória. O que eu quis dizer com isso? Que tudo aquilo quando você pensa assim, nossa, eu preciso ser mais criativo, o que eu tenho que fazer, né? Você tem que ter uma bagagem prévia. E como que você consegue ter uma bagagem prévia? A partir do aprendizado com os livros, com filme, com teatro, com museu, com obras de arte, com tudo que você puder ter de contato com as artes, enfim, com tudo que você puder aprender, tá? Então isso vai te dar muita bagagem. Além disso, experiências com drogas, foi uma coisa que a gente colocou aqui, mas a gente não quer falar que vocês usem drogas, não é isso, tá? Mas o que a gente quer dizer com isso? Que muitos escritores, eles usavam drogas, mas eles usavam drogas porque eles tinham mente aberta para as coisas, ou seja, eles iam no meio das tribos lá indígenas e usavam o que eles tinham, eles viajavam, eles tinham uma mente aberta para aflorar essa criatividade. Então, não necessariamente usar drogas, como muitos escritores faziam, mas ter a mente aberta para conseguir fazer coisas diferentes do que não está no seu comum, né? No que não é do seu cotidiano, tá? Então, isso é muito possível. Aí, agora vocês devem estar se perguntando, o que é essa montanha aqui no meio, que ninguém explicou nada ainda? Bom, aqui a gente vai explicar o porquê a gente escolheu o Monte Fuji. Porque ele é simples e completo por si só. Ou seja, o próprio designer dele é minimalista. É uma montanha, né? Com um topo leve, com uma nevinha em cima, que isso pra gente significa flexibilidade de ideias, que está muito relacionado com a criatividade. E tem uma base forte, né? Larga, que significa a bagagem prévia. E essa bagagem prévia está muito relacionada em neurociência, né? Com o hipocampo, que tem a ver com a memória do aprendizado, e com a amígdala, que tem a ver com a memória afetiva. Então, para esclarecer melhor, né, isso, tem um exemplo aqui que é o filme O Túnel, não sei se vocês já assistiram, eu recomendo, é uma história real, que aconteceu de fato, que é um cara, né, que ele estava na estrada de carro, e do nada um túnel caiu. E ele estava embaixo desse túnel, ele ficou dias e dias passando fome, passando sede nesse túnel, mas ele sobreviveu, no final ele sobrevive. Só que mesmo depois de ter sobrevivido a tudo aquilo, sempre que ele passava embaixo de um túnel, ele ficava morrendo de medo, ele tinha medo daquilo. Então o que aconteceu?
o hipocampo guardou o contexto, que ele tinha caído no túnel e tudo mais, o hipocampo guardou aquilo, e a amígdala armazenou aquele medo. Então foi exatamente isso que aconteceu. Então esse foi o nosso pilar de simplicidade. A gente gostaria muito que agora vocês sentassem e praticassem. Então sentem e escrevam, é isso que vai fazer vocês terem realmente a dominação da escrita criativa.